Saudações, amados irmãos, graça e paz. Eu vim fazer mais um vídeo, um assunto muito pertinente, é um assunto que muito me chamou a atenção ontem na reunião do nosso grupo, na reunião da nossa pequena igreja, porque onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, Jesus fala que ali ele estará. E nós ontem na nossa reunião estudamos sobre as mulheres tementes da Igreja de Cristo, as mulheres que ajudaram no ministério. Estudamos alguns nomes também da Antiga Aliança, mas também, a pedido dos irmãos, nós também averiguamos como eram as ofertas no começo da Igreja primitiva, da Igreja Apostólica, né? E muito me chamou a atenção que os irmãos queriam dar uma pequena palavrinha sobre Ananias e Safira, e os irmãos comentaram que alguns templos e denominações usam o texto de Atos dos Apóstolos no capítulo 5, ali o texto onde relata sobre as ofertas de Ananias e Safira, e usam o texto de Ananias e Safira como uma forma de persuadir as pessoas que estão dentro das denominações a ofertarem, a darem, né? Quanto mais dá, mais eles querem. Quanto mais você dá, mais você está abençoado, e usam essa passagem de Atos dos Apóstolos no capítulo 5 da história de Ananias e Safira. Bom, eu chamei os irmãos a uma reflexão antes de chegar no caso de Ananias e Safira. Como eu coloquei aí no texto, aí no prefácio do texto dessa live que eu estou fazendo agora, eu queria muito lembrar aos irmãos que desde Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, lá embaixo, no versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 32, a Bíblia relata, principalmente as considerações que foram feitas entre aqueles irmãos, que eles deveriam vender as suas propriedades. Ficou de um comum acordo entre os apóstolos e os membros que participavam já do início da igreja primitiva. Então foi feito um acordo. Eles venderiam todas as suas propriedades e lançariam esse dinheiro dessas propriedades aos pés dos apóstolos, para que fosse dividida a toda a igreja por equidade, por igualdade. Nenhum ficava com posse a mais que o outro. A pergunta que eu faço antes de chegar na história de Safira e Ananias é o seguinte: quando são lançadas ofertas nesses templos e nessas denominações hoje em dia, está de acordo com o Atos dos Apóstolos no capítulo 2, no versículo 42 até ali o 47, está conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a mais ou menos ali o 37, está como os apóstolos colocaram como um comum acordo entre os irmãos? Aí que está o porém. Porque as pessoas que os apóstolos conversaram de comum acordo e que faziam parte da igreja primitiva, da igreja de Cristo, elas jogavam aos pés dos apóstolos todo aquele dinheiro das propriedades que eles vendiam. E os apóstolos separavam por partes iguais para serem distribuídos entre todos da igreja, para que nenhum tivesse mais do que o outro. Nenhuma propriedade a mais, nenhum dinheiro a mais. Eu quero saber só o seguinte: dentro desses templos, essas denominações, todo o dinheiro arrecadado, o dízimo, ofertas, as pessoas que vendem as suas propriedades para dar lá no altar, está sendo dividida como está na igreja de Cristo. Como está lá no começo, está sendo dividido para que todos os membros fiquem em igualdade. Eu chamo a atenção de vocês para que, se o pastor, a liderança, ele, por um acaso, ele mostra a todos os membros o que está sendo arrecadado, será que ele expõe
a conta bancária dele para saber se está de comum acordo entre todos, porque até os apóstolos também dividiam o que tinham. Eles também davam exemplo. E de tanto que eles separavam os dinheiros, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, e depois temos a história de... Aí chega a história de Ananias e Safira. Porque eles venderam a propriedade de comum acordo, como todo mundo vendeu, só que eles reteram parte do dinheiro, mentindo, querendo mentir para os apóstolos e querendo mentir para aqueles irmãos. O casal entrou em comum acordo de mentir o valor. E o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro que não era aquele valor. Revelou até o valor para Pedro. E Pedro, óbvio, com a revelação do Espírito Santo, chega primeiro pega o marido. Foi portanto? Foi. Porque mentistes ao Espírito Santo? Ele e o marido caiu duro, expirou. Aqueles homens que estavam em volta enterraram o corpo daquele homem. 3 horas mais tarde chega Safira. E Pedro também chama ela para uma conversa. Fala, portanto você vendeu aquele terreno? Sim, portanto. Porque Satanás encheu o coração de vocês? Porque vocês estão mentindo, querendo mentir para Deus e para o Espírito de Deus? Tá vendo esses homens, Safira? Esses homens acabaram de enterrar o corpo do seu marido por causa da mentira que vocês colocaram dentro do coração de vocês. Porque Satanás encheu o coração de vocês. Agora ele vai levar também vai levar também o seu corpo, assim como eles enterraram o seu marido, vão enterrar você agora, porque vocês mentiram para o Espírito Santo. Amados irmãos, quando vocês forem nessas denominações, leiam, quando vocês repararem nas ofertas e nos dízimos, sempre leiam Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante, até o finalzinho ali, e leiam a história de Ananias e Safira, e vocês vão entender que a história de Ananias e Safira não era propósito, e sim porque Satanás encheu o coração dos dois e eles tentaram mentir para a igreja, aquela igreja local, para a igreja de Cristo, e tentaram mentir para o Espírito Santo de Deus, o valor retido entre os dois. E, óbvio, em comum acordo entre os dois. Amados irmãos, por que Satanás enche o coração dessa liderança, desses templos religiosos, a ponto deles esconderem a arrecadação, a ponto do pastor não querer nunca que nenhum dos membros descubra quanto ele tem na conta bancária dele? Não era para estar em equidade? Não era para estar em igualdade como Pedro, os apóstolos, foram doutrinados lá no início da igreja primitiva? Não era para estar em equidade, igualdade? Não era para essas ofertas e esses tais dízimos serem divididos em igualdade para os irmãos dentro dessas denominações, para que pelo menos socorresse os de dentro da igreja de Cristo, para depois ser socorrido aqueles de fora? Por que eles não distribuem os valores arrecadados? Por que eles não fazem como está relatado em Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo 2, no capítulo 4, para chegar ao capítulo 5 e nós se depararmos com o que Ananias e Safira tentaram fazer, querendo enganar a igreja e querendo enganar também, ou querendo enganar o Espírito Santo. É óbvio, amados irmãos, que essas lideranças religiosas, esses líderes religiosos nunca vão passar o valor que eles receberam em dízimos e ofertas. Sabe por quê? Assim como Ananias e Safiras estavam com o coração cheio do que Satanás colocou no coração deles, assim também nessa liderança religiosa está cheio do que Satanás coloca no coração deles, a saber, toda sorte de ganância. Amados irmãos, reflitam. Peguem e reflitam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o finalzinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 até o finalzinho. E depois peguem a história de Ananias e Safira. E veja que o Espírito Santo revela
que para cima dele não cola a ganância, não cola os desígnios do coração escondido e não colam principalmente as coisas que Satanás buzina aos ouvidos dos gananciosos. Ok, amados irmãos? Eu espero que vocês compartilhem essa live, compartilhem esse vídeo, faça com que mais pessoas acordem. Porque o dinheiro arrecadado dentro da igreja de Cristo é para ser para igualdade, equidade. Nunca para ser mais para um e menos para outro. Ok, amados irmãos? Isso é a palavra de Deus que nos ensina. Fiquem com Deus, compartilhe essa live e olha, irmãos, reflexão. Fiquem com Deus.